Muito bem, meus irmãos, é isso mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tenha inveja daquela turma que está no bar essa hora, não. Que a alegria deles acaba assim que termina o barzinho, o forrozinho. Não tenha inveja da alegria do mundo, porque eles são o povo mais triste da face da terra. Porque eles não têm a real felicidade. Que aquele que serve a Deus com a alma, com alegria, esse tem a verdadeira felicidade. Felicidade é ter Cristo ao meu lado e por Ele ser guiado. Esta é a real felicidade. Não é a felicidade aparente, não é a aparência de estar feliz. Mas pode ter certeza que todos eles que estão no bar, enchendo a cara, é porque eles são tristes. É porque eles não têm a real felicidade. Não têm inveja dessas pessoas que vivem atrás de alguma coisa para preencher o vazio que há na vida deles. Porque este vazio só pode ser preenchido através do Espírito Santo. Quando o homem abre a mente, olha, o coração é a mente. Quando você ouve a palavra e permite a palavra entrar, a tua alma passa a ter paz, passa a ter a real felicidade. E o grande Deus, o grande Eu Sou, vem morar, habitar na tua vida. E tu passa a ser o templo do Espírito Santo. Coisa que a religião não faz. E que eles não entendem. É uma felicidade momentânea, passageira. É só daquele momento que está na curtição, se embriagando. Se embriaga porque é vazio, é triste. Aí a alegria dele é encher a cara para fazer, muitas vezes, aquilo que não tem coragem de fazer quando está bom. Se esconde atrás da bebida. E o que é? Antigamente você não via uma mulher num bar. Hoje em dia é natural. O errado é certo e o certo é errado hoje. Estão distorcendo. Mas o cristão verdadeiro, ele permanece na palavra. Colossenses, Paulo escrevendo aos Colossenses, irmãos. No capítulo 1, versículo 10, diz assim: para que possais, entenda, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Olha, irmão, a remissão dos pecados não é comprado, não é com fama, não é pela religiosidade, é por um ato de reconhecimento que Ele é Senhor e Salvador. É um ato de reconhecimento que Ele pagou um preço na cruz para resgatar a tua alma. Mas você não tem ouvido isso nas igrejas, porque estão preocupados em lhe agradar, para que possais andar dignamente. Aí, tenho eu andado dignamente diante do Senhor e diante dos homens? Ou tenho defraudado? Ou tenho andado de forma que tem desagradado ao seu Criador? Ou as pessoas estão vendo em mim esse tipo de crente? Eu não quero ser. Mas não é só qualquer coisa, agradando em tudo, andar dignamente e buscar de todas as formas agradar aquele que te alistou para uma guerra espiritual todos os dias, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, não é só em algumas coisas. E eu sei se estou agradando a Deus ou não, você também sabe. De que forma eu tenho andado, de que maneira eu tenho andado
procurado andar na presença de Deus, me escondendo através de um rótulo de religioso, vivendo de aparência, com a capa de religioso, mas lá fora eu não sou religioso. Está em Cristo, tenho falado, não é, está na igreja. Muitos estão na igreja, mas não estão em Cristo. Porque quem está em Cristo está em todo lugar, dando testemunho que é um crente verdadeiro, que não anda mentindo, nem falando mal da vida alheia, nem falando do vizinho, mas mostrando Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio, ele não disse ninguém vai. Como assim? Ninguém veio, ele errou. Não errou não. Ele, quando ele diz ninguém vem ao Pai, ele está dizendo eu e o Pai somos um. Ninguém vem para ir até Deus, tem que passar por Jesus. Viu? Testemunha de Jeová vai te converter, porque tu vai para o inferno, porque fica na porta e não entra. E ainda impede dos outros entrar. Vão se converter. Criaram uma nova Bíblia, a tradução do Novo Mundo. Olha, Deus antes de fazer o homem já tinha feito o inferno e o céu. Porque Deus sabia que muitos iam crer e outros não iam crer. Você não crê em Jesus Cristo. Aí fica, Jeová, Deus Jeová. Quem deu o nome a Deus? Deus é Deus, o resto é Baal. Deus não precisa de nome. O teu pai precisa, você precisa. Mas Deus é Deus. Quando eu falo meu Deus, eu sei quem estou falando. Todo Deus que tem um nome foi o homem que inventou. Até esse Deus Jeová foram os homens que criaram esse nome para Deus. Mas Deus não tem nome. Deus é Deus. Então, agradando-lhe em tudo, frutificando. Eu estou frutificando alguma coisa? Que tipo de fruto tenho dado? A mangueira não vai botar caju, não. Não vai, não. Então, que tipo? Nós fomos chamados para praticar as boas obras. E não é praticando boas obras que nós somos salvos. Mas aí o Espiritismo faz caridade, dá sopa aos pobres que estão na rua. Para ir, não vai. Não tem salvação em nenhuma obra do homem. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência. Irmão, nós possuímos a nossa alma na paciência. Você é impaciente? Cuidado para não perder a sua alma. A paciência é uma das virtudes que nos leva à perseverança. Uma coisa chama a outra. Um crente impaciente não vai chegar a lugar nenhum. Lança sobre ele a tua ansiedade, porque ele tem o controle. Muita gente fala isso. Deus está no controle. Não preciso falar isso não, porque ele está. Nada acontece sem a permissão dele, então é seguro, é normal, é certo que ele está no controle. Em toda a paciência e longanimidade, com gozo, com alegria. Tenha prazer em servir a Deus. Não vá por acaso, só porque estão chamando. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos. Nos fez a revelação, nos deu a revelação da sua palavra. Nos deu uma nova mente, nós temos a mente de Cristo, segundo a palavra. E o que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos a revelação da palavra. Para participar da herança dos santos na luz. Vamos participar da herança. Todos nós. E quem é? Todos aqueles que o seu nome já está escrito no livro não será escrito, não será naquele dia. Já está. Então você tem que ter convicção que o seu nome está escrito. Porque naquele dia, os que não forem achados escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Porque não deram crédito à palavra de Deus. O mundo vai de mal a pior, irmãos. E muitos estão esperando um governo bom. Mas se melhorar, piora. Entenda isso. Se melhorar, vai piorar para os evangélicos. Porque
é na guerra, é na luta que se aprende a vencer. Quando tudo está em paz, irmãos, a gente relaxa e acaba fazendo o que não deve. Foi assim com Israel, sempre será com a humanidade. O crente só é crente quando está em perseguição. Mas quando ele relaxa, ele acaba entrando no descaminho, acaba fazendo o que não deve. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Nos transportou. E olha, o mais importante aqui, para encerrar rapidinho, em quem temos a redenção pelo seu sangue, pela sua expiação na cruz. Não é mérito, não, mas também não é de qualquer jeito, não, porque a gente creu no Evangelho, creu na palavra. E todos quando deram crédito a essa palavra, todos quando creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não era. Não, eu nasci, não, você não nasceu filho de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. Porque Deus é Espírito, para ser filho de Deus tem que se tornar espiritualmente. Tem que nascer da água e do Espírito. Tem que ser uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. O carnaval, o cigarro, a cerveja. Tornou-se uma nova criatura. Os seus olhos se abriram e ele passa a enxergar o quanto ele não prestava. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o perdão dos pecados. Não é pelo sábado, não é pelo ministério, não é pela lei, é pela graça em Cristo Jesus. Amém.